Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre o filo chordata ou cordada, cordados, tanto faz. Vocês podem encontrar esses dois nomes, chordata ou cordados. É o último filo que nós vamos ver, né, de zoologia. E, a grosso modo, a grande maioria dos animais que estão incluídos nesse filo são animais vertebrados. É por isso que de porífero até equinodermo, porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópode, equinodermo, que foi até a aula passada que a gente viu, todos esses filos compreendem, eles estão incluídos em um grupão dos invertebrados, tá? Agora o filo chordata vai incluir a grande maioria, são os animais vertebrados. Mas para ser do filo cordado, não é só ter coluna vertebral, tem que ter outras características que a gente vai falar para frente, tá? E às vezes vai ter animal que não tem coluna vertebral, mas tem essas características exclusivas, e aí ele entra no filo do chordata. Então eu não posso dizer que todos os seres vivos do filo chordata têm coluna vertebral. Vocês vão ver alguns exemplos mais para frente. Bom, então a grande maioria sim tem coluna vertebral, tá? São animais vertebrados, mas nós temos aí uma minoria que entra nesse filo por apresentar características exclusivas, que são características essenciais para pertencer ao filo do chordata, e essas características não incluem somente a coluna vertebral. Então, vamos lá. As características gerais do filo chordata ou cordado. Simetria bilateral, então eles, né, tem simetria bilateral. Ao cortar esse animal no meio, eu vou ter duas partes iguais. São triblásticos, ou seja, tem 3 camadas aí de folhetos embrionários, né, ectoderme, endoderme e mesoderme. Ser triblástico é uma característica que já iniciou lá no filoplateuminto, né, todo mundo para frente continuou triblástico. Ser celomado, né, ter aí uma cavidade preenchida por fluidos que ajudam na locomoção. Essa cavidade fica entre a mesoderme. Essa característica iniciou-se lá no filo anelídeo como ponto evolutivo e todo mundo para frente continuou com essa cavidade. Ser deuterostômio significa que quando o animal ele está na fase embrionária, né, quando ele tá no desenvolvimento embrionário, surge primeiro o ânus, depois a boca. Essa característica, né, de ser deuterostômio, ela iniciou no filo equinodermo, que é um antes do chordata. E aí, no vídeo passado, eu até pontuei para vocês que essa característica, deuterostômio, é uma característica que aproxima o filo chordata com o filo equinodermo, tá? Então, algo em comum entre os dois, qual é o grau de parentesco, por exemplo, de uma estrela do mar e de um ser humano? É ser deuterostômio, que na fase embrionária ambos vai desenvolver primeiro o ânus, depois a boca. Agora sim, as características exclusivas. Essas 4 características, elas são muito importantes. Essas características que vai determinar se um animal está no filo chordata. Então, para ser do filo chordata, o animal tem que apresentar pelo menos essas características em pelo menos uma etapa da vida. Então, vamos supor, um determinado animal aí, X, qualquer. Se no desenvolvimento embrionário, lá na fase de vida dele larval, quando ainda é um bebezinho, ele apresenta essas características, ele está no filo chordata. Então, são características exclusivas que só o filo chordata tem, nem mais nenhum outro filo vai ter, tá bom? Quase não sai aqui. Mas são características que só o filo chordata apresenta. Bom, vamos lá. As 4 são notocorda, tubo neural dorsal, fendas faringianas e cauda pós-anal, que está escrito em vermelho. Vamos identificar aqui, tem um desenho aqui de um animal, tá? O nome dele é anfioxo. Não é anfioxo, tem gente que fala anfioxo, mas é anfioxo. Esse animal aqui, ele é um protocordado, ele não tem crânio nem coluna vertebral, tá? Então, se ele não tem coluna vertebral, ele é invertebrado? Sim, só que ele tem essas 4 características e por isso ele entra no filo chordata. Então, vejam, para ser do filo chordata, eu não posso dizer assim que obrigatoriamente tem que ter coluna vertebral,
tá? Cuidado. Mas tem que ter essas 4 características em pelo menos uma etapa de vida, em uma fase do desenvolvimento de vida. Se é na fase adulta, ou se é na fase larval, ou se é a vida inteira, não importa. O importante é que em algum momento da vida, aquele ser vivo, ele apresente essas características. E o anfíoxo é um animal que apresenta essas características. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para ele, tá? Que é um desenho, depois tem uma imagem dele real, vai ficar mais fácil de entender. Se vocês olharem aqui, tem uma abertura chamada ânus, certo? Aberturinha aqui, o ânus. Depois do ânus, a gente tem uma cauda. Então, de cima para baixo aqui, ó, que foi a última característica, cauda pós-anal, né? Então, o anfíoxo, ele tem uma cauda depois do ânus. No nosso caso, né, dos seres humanos, essa cauda, ela some. Em alguns mamíferos, ela permanece, né? Que, por exemplo, é o rabo lá do gato e do cachorro, tá? Após o ânus, tem aí uma cauda, um rabo. Então, ter essa característica em pelo menos uma fase da vida determina ser chordata. A gente, quando é um embrião, eu vou mostrar uma fotinho para vocês, o embrião humano tem essa cauda pós-anal que ela vai desaparecer, tá? Ela não continua se desenvolvendo. Vamos a outra característica. Notocorda. Vou começar lá de cima, né? Comecei de baixo, doida. Notocorda. Notocorda é esse bastão aqui que tá em azul, talvez, tá? Ele é um bastão flexível, tá? Que no anfíoxo permanece até a fase adulta de vida, vai contribuir para a sustentação do corpo, segura aí os feixes musculares dos animais, tá? E permite aí a movimentação, permite que facilite esse animal nadar na água. O anfíoxo é um animal marinho, né? Ele fica enterrado na areia no fundo do mar. Então, a notocorda é esse bastão aqui flexível que sustenta o corpo, os feixes musculares estão agarrados nele e permite aí a sustentação e movimentação do corpo do bicho. Essa notocorda, na gente, ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Então, é a nossa coluna aqui que sustenta, né, esse eixo dorsal nas costas que nos traz aí a sustentação. No caso do anfíoxo, é um bastão mais flexível, ainda não chega a ser uma coluna vertebral, por isso ele é um animal que não tem coluna vertebral e nem crânio. Túbulo neural dorsal, né? Todos os túbulos nervosos dos outros animais anteriores, como por exemplo o nematelminto, enfim, toda a região neural, nervosa, ela era ventral, era longitudinal, o corpo ventral. Ser dorsal é uma característica, é um ponto evolutivo aí, tá? E ter esse tubo neural aí nas costas, né, no dorso, ele vai aí propiciar o desenvolvimento do nosso sistema nervoso central, né? Onde nós temos lá a medula, né, a medula espinhal, onde ela manda as informações para o cérebro para ser interpretadas. Então, se a gente for olhar no anfíoxo, tá aqui, ó, tubo nervoso oco-dorsal, que é esse tubinho aqui roxo, né, onde está associada ao sistema nervoso do animal. Terceira característica aqui, fendas faringianas, são aberturas, vamos aqui, ó, fendas faringianas é onde está em laranjinha, são aberturas que se comunicam com a faringe, né? Então, a água vai entrar pela boca, carrega partículas de alimento, passa por essas fendas, e nos vertebrados aquáticos, né, a gente tem as brânquias, a respiração é branquial, então essas fendas vão se comunicar com as brânquias, desculpa. E no caso dos vertebrados terrestres, que não tem brânquias, né, a gente respira, nossa respiração é pulmonar, essas fendas faringianas vão desaparecendo durante o desenvolvimento do ser vivo, tá? Então, no caso dos vertebrados terrestres, essas fendas desaparecem. No caso dos vertebrados aquáticos, né, essas fendas vão se comunicar com as brânquias para fazer troca gasosa e outras coisas mais. E no caso aqui do anfíoxo, essas fendas elas se comunicam com a faringe, trazendo água pela boca e direcionando a alimentação, que são partículas que estão suspensas na água. E a cauda pós-anal, né, eu comecei pela última, pela de baixo, é essa caudinha aqui após o ânus. Então, o anfíoxo, gente, ele não tem coluna vertebral,
É um animal simples, a gente vai chamar ele de protocordado, que é um dos primeiros cordados a ter surgido com essas características exclusivas. E ele não tem coluna vertebral e nem crânio, mas ele tem as 4 características aí, que pode permanecer até a vida adulta, e aí faz dele entrar no filo cordado ou chordata. Então, vejam, para ser considerado do filo cordado, tem que apresentar essas 4 características em pelo menos uma fase do desenvolvimento da vida. Ou se é na fase larval e permanece até a fase adulta, ou é só na fase larval e desaparece na fase adulta, ou só aparece na fase adulta. Enfim, tem que aparecer essas características em algum momento de vida, tá bom? Lembrando que elas podem aí serem desenvolvidas, né? A gente pode passar por pontos evolutivos de mudanças ao longo do tempo, propiciando estruturas mais complexas. Então, por exemplo, a notocorda, que é esse bastão flexível, que tá em verdinho, serve para sustentação do corpo do anfioxo. Para a gente, vai ser desenvolvido aí a coluna vertebral, que é uma estrutura mais complexa. Aqui nesse slide de baixo, né, eu já mostrei para vocês em alguma live, mostra aqui o embrião de diversos animais que estão no filo dos cordados. Então, aqui a gente tem um embrião de um peixe, a primeira linha de cima, tá? Até o desenvolvimento dele na fase adulta. Da salamandra, da tartaruga, da galinha, do porco, rinoceronte, cão e homem. Então, veja, todos esses animais, né, todos esses seres vivos, eles têm características em comum. Eles têm a cauda pós-anal. Se a gente fosse procurar aqui no homem, o ânus estaria aqui numa determinada região. Eu não vou conseguir escrever aqui, mas tem a caudinha aí pós-anal e ela vai desaparecer depois. No caso de outros animais, né? Por exemplo, do cachorro, essa cauda pós-anal ela permanece, né? Então, no homem desaparece, mas o homem apresentou durante uma etapa da vida, que foi no desenvolvimento embrionário. Depois ela desapareceu, não permaneceu por toda a vida. Então, ter essas 4 características de novo, exclusivas, ou seja, que só o filochordata tem, faz dele ser um cordado. Bom, aqui tem um mapa conceitual, talvez, com palavras-chave, de como os cordados ou filochordata é dividido. Então, nós temos aí cordados, né, que tá em azul. Os protocordados, que não tem crânio nem vértebra. O exemplo que eu dei para vocês foi o anfioxo, mas ele tem lá as características exclusivas durante um determinado período aí da vida dele. E nós temos os vertebrados, que tem crânio e vértebras. Pode ser o homem, o cão, né? O peixe, enfim. Então, os cordados podem ser divididos nesses 2 grupões. Protocordados, que são os primeiros cordados a surgir, mais simples, mas tem lá as características, mas não tem crânio nem tem vértebras. E os vertebrados, que já tem crânio e vértebras. Os protocordados, eles são divididos em cefalocordados, que é o anfioxo, que eu vou mostrar para vocês, e os urocordados, que é a sídia. A gente já vai ver mais para frente. Já os vertebrados, eles são divididos em agnatos, que não tem mandíbula, no caso a lampreia ou peixe feiticeira, que a abertura da boca é circular, não tem mandíbula, né, de abertura, esse osso que a gente tem aqui. E os gnotostomados, que tem mandíbula. Então, o homem é um gnotostomado do grupo dos vertebrados, o cachorro, o rinoceronte, o peixe, dentre outros, né? E aí, dentro desses gnatostomados, que são os animais que têm a mandíbula, os vertebrados que têm mandíbulas, nós temos os peixes, que são divididos em condrictios, que são os peixes que têm o corpo revestido por cartilagem, que é o caso do tubarão e da raia, e os osteíctios, que são os animais, os peixes ósseos, né? Por exemplo, cavalo marinho, dourado, pintado, esses outros peixes aí que compõem a maioria dos peixes. E os gnatostomados, tem os peixes e tem os tetrápodes. Tetra vem de 4 pernas, né? Então, aí a gente vai ter a outra classificação, que vai entrar os anfíbios, peixe, salamandra, rã, perereca, os répteis, cobra, tartaruga, jacaré, as aves, né, no geral, pinguim, galinha, passarinho, e os mamíferos, que vai entrar aí todos que mamam, apresentam pelos e tal. Então, se a gente for pensar quantas classes tem o filochordata, são 5.
são os peixes, né? Os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, as 5 classes principais em que a gente vai pontuar aí ao longo das aulas. Então, olha só, falei aqui para vocês dos cordados, protocordados, é o que não tem vértebras e nem crânio. Um exemplo foi o anfioxo, que pertence a um subfilo chamado cefalocordado, né? E os urocordados. Vamos lá para os cefalocordados, que é o anfioxo que a gente já falou. Então, olha aqui. Cefalocordados, um exemplo é o anfioxo. Olha como que ele fica, né? Ele fica enterrado no fundo do mar, na areia, só a cabecinha para fora. A gente tem aqui o ânus, a cauda pós-anal, nós temos a notocorda, o tubo neural dorsal. Temos as fendas faringianas, são aberturas que se comunicam com a boca, no qual a água entra, traz as partículas ali, né? Então, esse bichinho, ele tem as características de um chordata. Então, eles ficam semi-enterrados na areia, somente com a cabeça para fora. Eles têm de 5 a 7 centímetros de comprimento, são animais marinhos e têm desenvolvimento direto, ou seja, eles não passam por metamorfose, né? O filhote é muito parecido com a fase adulta, tá? Então, ele vai entrar no subfilo cefalocordato. Já as assídeas, né, parece um porífero, mas não é porífero. As assídeas, elas têm essas aberturas que se chamam sifões. Esses sifões, eles permitem a entrada e a saída de água, sendo o sifão maior, a abertura maior que tem aqui, é onde sai a água, né? E a abertura menor é onde entra. Esse bichinho, gente, ele é séssil, ele é fixo e ele tem notocorda só na fase larval. Então, durante aí o desenvolvimento de vida dele, em uma etapa da vida, ele apresentou a característica exclusiva e aí ele entra no filo dos cordados, no grupinho dos protocordados, no subfilo urocordados, tá? Que a gente já falou, e os vertebrados, né? Que um exemplo é humano, são constituídos de vértebras, osso, cartilagem. A coluna vertebral propicia a sustentação, eles têm o crânio, né? Eles podem estar em ambientes diversos, aquático, terrestre e aéreo. Agora, se a gente voltar lá nos vertebrados, né? Que tem crânio e vértebras, tem os agnatos e os gnatostomados. Então, olha só. Agnatas e gnatostomados. Então, essa aqui é a lampreia, ela não tem mandíbula, boca circular, e agnatas são vertebrados que não apresentam a mandíbula. E os gnatostomados são todos os outros que a gente conhece, que tem aí a abertura da boca, que apresentam mandíbula. Então, é isso, gente. A próxima aula a gente vai falar de peixes.